Se você está trabalhando mais de 5 horas por dia e não está tendo o progresso que você deseja, é porque você não sabe organizar suas atividades. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que ficaram milionárias no Brasil, elas conseguiram fazer isso, uma pergunta que eu fiz pro ChatGPT, entre 45 e 55 anos de idade. E através da minha agência de tráfego, através do marketing digital, eu consegui fazer isso com 2 anos da minha empresa e nesse atual momento eu tinha 26 anos basicamente. Hoje eu tenho 28 anos, então há 2 anos atrás eu fiz meu primeiro milhão. É como se a gente tivesse uma pequena comparação. A cada um dia meu é como se fosse 2 dias dessas pessoas, uma semana minha é como se fosse 2 semanas dessas pessoas, ou até mesmo como se eu estivesse vivendo 2 vidas enquanto essas pessoas vivem apenas uma só. E por mais assustador que isso pareça, a verdade é que eu não trabalhei mais do que essa grande maioria. E eu vou te dar o passo a passo aqui nesse vídeo, nessa tela branca, como você vai fazer para organizar as suas 24 horas do dia como nós, milionários, nos organizamos. Se você não organizar o seu dia da forma com que eu vou te mostrar aqui, eu tenho certeza que você fica 24 horas na frente do PC, não tem tempo para desfrutar das coisas simples, como por exemplo, sair para correr, cuidar da sua saúde, até mesmo conseguir almoçar com a sua família ou jantar sem ficar correndo e olhando 24 horas para o telefone. E também, ao longo do seu dia, você vai vendo que você começa o dia com algumas atividades para fazer, porém, ao longo do dia vão surgindo cada vez mais atividades e no final do dia você tem mais atividade não feita do que você iniciou o dia. O resultado disso tudo é o quê? É uma situação de perda. Você sente que no final do dia você não está indo para a direção que você quer ir. É como se no início do dia você tivesse feito toda uma programação e no final do dia você viu que o seu barco, o seu navio não está indo para o porto aonde você deseja. Você está navegando ao longo do dia, ficando à mercê do que acontece e não daquilo que você de fato se programou para fazer, que é ir de acordo com o seu passo a passo em direção ao seu milhão. Provavelmente você está aqui e você quer alcançar esse seu milhão. A primeira coisa que você tem que ter muito em mente, então, é que no século XXI, todos nós somos o quê? Competidores. Competidores, tá? Independente se você é homem ou mulher, todos nós estamos, na verdade, competindo um com os outros, tá? Em pleno século XXI, todos nós somos competidores. Isso aqui é uma sociedade onde nós estamos em interna competição. Para você ter o seu resultado, as pessoas têm que escolher você e não escolher outras pessoas, tá? E o que acontece? As pessoas que constroem resultados, as pessoas que constroem o que for, todas elas dispõem do mesmo ativo, que é o quê? 24 horas no dia, tá? Então é 24 horas no dia, tá? Então o que faz com que algumas pessoas consigam ter um resultado tão grande e ficarem felizes, enquanto outras um resultado tão pequeno e ficarem tristes, tá? Isso nada mais é do que você entender como você vai organizar suas 24 horas, tá? Segunda coisa, tá? Quanto menos, melhor, tá? Muitas pessoas, elas acreditam que quanto mais atividades elas tiverem lá no dia dela, na agenda dela, melhor. Então ela tem as coisinhas lá e ela começa o dia aqui com um monte de atividade feliz, tá? Só que o que acontece? Isso gera uma falsa sensação de produtividade, gente. Isso gera uma falsa sensação de produtividade, porque é como se as pessoas estivessem pensando o seguinte, eu já vi várias pessoas assim e eu já fiz isso já por muito tempo, como se eu quisesse sentir o senso de produtividade um dia antes. E o que fazia com que eu sentisse esse senso de produtividade um dia antes? Nossa, meu dia vai ser muito produtivo. Eu enchia a minha tabela lá meu checklist de atividades, tá? Então, claro que você sabe, eu não vou falar as coisas óbvias aqui, como por exemplo, você ter uma lista no dia, porque não é isso, você já sabe que você tem que ter o que você tem que fazer no dia, tá? Mas um erro muito grave é as pessoas acharem que quanto mais melhor, na verdade é quanto menos melhor. Isso aqui é um primeiro ponto que você tem que ter e você tem que tirar isso da sua cabeça. E o que fez eu chegar literalmente nesse conceito é o seguinte, existe um livro chamado Essencialismo, tá? Inclusive eu recomendo todos a lerem esse livro, tá? É um livro
beleza? É um livro aqui que, cara, vai valer cada segundo. E qual que é a teoria que esse livro se baseia, tá? Que as pessoas, tem muitas pessoas que a vida delas é assim, ó, tá? E elas estão indo pra cá, daqui a pouco elas voltam, elas vão pra lá, daqui a pouco elas voltam, daqui a pouco elas vão pra cá, e daqui a pouco a tua setinha, ela nunca, vamos dizer que é uma setinha, tá? Ela nunca tá aqui dentro. Ela nunca tá indo pra fora uma direção, ela tá sempre muito difícil. Porém, tem como tu fazer isso aqui, ó. Ou tem como tu seguir uma linha reta, tá? Ou seja, vocês provavelmente já devem ter visto também uma imagem que viralizou muito desse livro, que é o seguinte: existem as pessoas que elas têm um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Isso aqui é o dia delas, tá? Isso aqui é o dia delas, tá? Um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Isso aqui é o foco. Pensa que isso daqui é como se fosse o foco delas, tá? E na verdade, elas nunca conseguem romper isso daqui, tá? Elas nunca conseguem romper. Digamos que o resultado é você chegar em um desses pontos aqui, elas não conseguem. Porém, tem um outro tipo de pessoas que elas têm somente o quê? Somente um foco. E essas pessoas conseguem romper essa linha, então elas passam, tá? E o livro Essencialismo, ele faz vocês entenderem exatamente essa parada, tá? E o que que acontece? A gente muitas vezes acredita, então, que o quanto mais atividades vocês tiverem, isso é bom. Na verdade, não. Porque você fica o dia inteiro nesse ciclo aqui, em vez de ficar nesse ciclo aqui, tá? E é um ponto muito importante vocês entenderem, gente, que é o seguinte: tudo, inclusive isso aqui é um ponto que eu falei muito com o meu gerente geral, o Rafa, tá? Que é o seguinte: tudo é importante. E isso aqui é que vocês têm que pensar quando vocês estiverem lá definindo a agenda de vocês, tá? Tudo é importante, mas nem tudo é essencial. E isso daqui, gente, isso daqui é algo que literalmente bugou a minha cabeça, que é o seguinte: cara, se você for parar pra ver e conversar com uma pessoa, e principalmente quando a gente trabalha no digital, etc e tal, tudo é importante. Nossa, você tem que saber sobre inteligência artificial, você tem que saber sobre gestão de tráfego, você tem que saber sobre design, você tem que saber sobre financeiro, você tem que saber sobre outras estratégias. Sim, a gente tem que saber. Tudo isso realmente, eu valido, é importante, tá? Mas o que que é essencial naquele dia? O que que de fato é essencial você fazer naquele dia? E se você for parar para ver e levar esse conceito em linha, você vai ver que tem várias atividades no seu dia, todas elas são importantes, mas quais delas? E isso aqui vai ajudar você a fazer o quê? Você eliminar atividades que você provavelmente focaria e não é. Então, você tem que fazer o que na sua agenda? Você até pode botar o seu checklist, você tem que saber o quê? O que que é importante? Não, isso aqui não é, isso aqui tudo é importante, mas o que que é essencial? Isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é. Então daqui, por exemplo, 1, 2, 3, vamos dizer que a gente tivesse 10 atividades ali, tá? 10 tasks, tá? Acaba que se tornam, por exemplo, 5 tasks. E isso faz com que você consiga fazer o quê, tá? Isso faz com que você consiga, de fato, focar mais. Para de ficar nesse ciclo aqui e você começa a focar mais nesse ciclo aqui. Porque talvez se você tivesse só 2 atividades, você focaria para um lado e conseguiria romper também o outro lado. Porque você acaba tendo 2 atividades só no seu dia, beleza? Então tudo é importante, mas nem tudo é essencial, beleza? Isso aqui é um conhecimento muito importante que vocês têm que ter na hora de você definir, organizar a sua agenda no seu dia. Tempo versus resultado. Gente, isso daqui é algo que eu preciso que vocês entendam. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que muito foi falado, tá? 5 AM Club, que são as pessoas que acordavam felizes da vida às 5 horas da manhã, tá? Com a lua ali, basicamente. Eu vou botar a lua aqui, tá? O que acontece, gente? Isso é legal? É um estilo de vida? É. Mas isso não tem nada a ver com produtividade. Isso não tem nada a ver com produtividade. Que eu vou dar exemplos para vocês, tá? Existem 3 pontos que vocês têm que levar em consideração, tá? Que é o seguinte. Primeiro ponto. Mais tempo, vou até escrever aqui do lado. Mais tempo com menos assertividade é igual a tempo desperdiçado. Tempo desperdiçado. Beleza? Então, mais tempo com menos assertividade é tempo desperdiçado. Muitas pessoas acreditavam que elas... Vou dar um exemplo aqui prático. Muitas pessoas acreditavam que se elas acordassem
por exemplo, 5 horas da manhã, o dia dela estava resolvido. Nossa, eu sou muito produtivo, eu acordo 5 horas da manhã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se uma pessoa acorda 5 horas da manhã, por exemplo, acorda 5 horas da manhã e fica até as 9 horas da manhã scrollando o telefone, não quer dizer nada. Tem uma pessoa que pode acordar às 7, 2 horas a mais de sono, tá? 2 horas a mais de sono, acordar às 7, e ela acorda e já vai, por exemplo, ler um livro ou ir na academia nessa primeira hora. Essa pessoa tem muito mais assertividade do que essa pessoa. Ela tem muito menos tempo desperdiçado. Então, tudo é sobre tempo desperdiçado, tá? Então, mais tempo com menos assertividade igual a tempo desperdiçado. Tem também a outra equação, que é menos tempo, que eu vou dizer aqui, tá? Então, menos tempo com mais assertividade. Isso daqui é o quê? Isso daqui é tempo utilizado. Por exemplo, tem aquele dia que você tá lá e você, nossa, não sei como é que eu fiz tanta coisa hoje. Pô, acordei 7, nossa, acordei tarde e fiz um monte de coisa, parece que o dia rendeu, porque você não ficou perdendo tempo. Você foi direto nas atividades que você tinha que fazer. Então, isso é o quê? É tempo com maior assertividade. Mas, e existe o terceiro cenário aqui. Qual que é o nosso terceiro cenário que a gente consegue chegar, tá? Nosso terceiro cenário. O nosso terceiro cenário, gente, é no caso onde você tem mais tempo, esse daqui é o ideal. Eu tenho mais tempo com mais assertividade. Isso aqui é o ideal, tá? Mas beleza. Então, esses aqui são os 3 cenários. Então, mostra que o quê? Tempo e não é a mesma coisa do que você ter tempo. Ter tempo não quer dizer a mesma coisa que você ter resultado. Por quê? Você pode ter muito tempo. Então aqui, ó, você pode ter muito tempo. Deixa eu mudar aqui a canetinha. Você pode ter muito tempo, tá? Muito tempo com pouca assertividade. Isso aqui é tempo desperdiçado. Você pode ter menos tempo com mais assertividade. Então, tem vezes que você dorme mais, tem vezes que você, sei lá, você tinha menos tempo disponível, você consegue ser mais assertivo, tá? E tem vezes também que você tem mais tempo com mais assertividade. Esse aqui é o ideal. Só que o ideal, gente, já diz, é o ideal. Então, muitas vezes a gente se prende, né, nisso. Eu prefiro, literalmente, ter uma agenda com pouco horário, tá? E eu prefiro esse cenário aqui, ó. Esse pra mim aqui é o cenário ideal. Eu prefiro ter menos tempo e ser mais assertivo, menos tempo de trabalho e ser mais assertivo, menos tempo para atuar e ser mais assertivo, do que eu ter muito tempo com muita assertividade. Porque se eu sei que eu tô com muito tempo, a gente não consegue focar totalmente durante uma atividade por muito tempo, certo? Do ser humano, tá? Então, esse daqui é o cenário ideal. Esse aqui é o cenário que eu sempre escolho. Eu prefiro ter menos tempo e ser assertivo do que eu ter muito tempo e não ser assertivo, ou até mesmo ter mais tempo com mais assertividade, beleza? Para mim, na verdade, esse menos tempo e mais assertivo faz com que eu esteja aqui, ó, no tempo certo, digamos assim, um cenário ideal. É, por exemplo, tá? Tempo correto. Tempo correto. Tempo correto com assertividade. Tá? Esse daqui, pra mim, ele quebra esse daqui. Esse aqui é o que tá acima, tá? E é a forma com que eu me organizo, tá? Afinal de contas, isso aqui é um vídeo, não é uma teoria, não é nada, é a forma com que eu faço as coisas, beleza? E beleza, aí o que acontece? A gente já entendeu, então, o nosso ponto aqui. Eu confio muito no poder da recapitulação, tá, gente? Então, isso aqui, pra mim, é bem importante. Então, aqui, ó. Primeiramente, você tem que entender que você está numa sociedade competitiva. Segundo ponto, quanto menos, melhor. Você tem que entender o seu dia, que se você está nesse cenário aqui, todo perdido é ruim. O seu dia não pode ser essa camada de atividades, de pontos que você tem que estar fazendo. Você tem que estar sendo focado. Eu acho que menos realmente é mais, tá? E aí você entende também que tem aqui, ó, os 3 formatos de dia que você pode seguir. Um onde você tem mais tempo, tá? Com menos assertividade, que é tempo desperdiçado. Eu tenho muito tempo, mas pouca assertividade, tá? A pessoa que fica coçando o saco, digamos assim, que é a expressão que a gente usa no sul, tá? Aonde eu tenho menos tempo com mais assertividade, e tem outros cenários onde eu tenho mais tempo com mais assertividade. Eu, no meu formato, sempre quando eu vi isso daqui, eu penso, eu prefiro ter o tempo correto com a assertividade correta. Tá? Porque é isso que vai me dar o progresso. Só que a partir do momento que eu sei disso, tá? A gente vai aqui para o nosso próximo tópico.
E o nosso quarto tópico é um conceito que se chama leverage, que é do inglês, tá? Que se chama basicamente como se fosse uma tradução, como se fosse igual a mesma coisa do que entrega, tá? O que que acontece? O que que acontece? Pensa num carro, tá? Você tem o carro lá, vou fazer de conta que isso aqui é um carro, beleza? Um carrinho bem modesto aqui, tá? Com as luzinhas aqui, etc e tal. O que que você quer que o carro te entregue? Você quer que o carro gere um resultado para você, que é o quê? Que é o carro andar, tá? Então existe o que você espera do carro. Então tem que é o conceito de output, tá? Que é saída, é a mesma coisa que saída, tá? Então qual que é a saída do carro? É igual ele locomoção, vou botar aqui igual locomoção, beleza? E existe também o input. Quando eu falo o conceito do carro de locomoção é no conceito mais primitivo, tá, gente? Existe o input, tá? Que é a entrada. E o que entra no carro ali basicamente para conseguir ter a saída que ele tem? Na grande maioria é o quê? É energia, bateria, etc e tal, mas eu vou entrar só no exemplo aqui hipotético, tá? Que é a gasolina. Entra a gasolina e sai o quê? Sai a sua locomoção. Então tudo tem um input e um output, tá? Só o que que acontece, tá? O que que acontece aqui na parada? Nós também temos esse input e esse output, tá? E eu quero que você pense no seguinte formato. Pensa que aqui é todo o seu conceito de resultado. O teu resultado é levantar isso aqui. Então o resultado, tudo aquilo que você faz, vamos dizer que é levantar isso aqui, tá? Isso aqui é o seu resultado, beleza? E o que que acontece? Pensa que isso daqui, essa barra, tá? Ela é o quê? Ela é a sua saída, tá? O seu output. Tá? E pensa que aqui tá você, ó. Aqui tá você. Tá você fazendo força aqui, beleza? Pensa que você tá aqui fazendo força, tá? O que que acontece? O seu resultado no seu dia a dia, tá? O seu resultado no seu dia a dia, ele tem o quê? Ele tem você ali fazendo força, tentando gerar seu resultado. Só que muitas vezes você está no seu dia querendo que o seu resultado aconteça, só que você tá o quê? Você tá usando você tá fazendo muita força. Tá? E o que que acontece? O que que define aqui para que aumente o teu resultado? Então aqui, ó, vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Se eu tenho que fazer menos força, tá? Menos força aqui. E o ponto? Eu tenho que fazer menos força aqui, tá? Eu tenho que colocar isso aqui para baixo, tá? E aqui eu tenho que colocar mais para cima. Qual desses cenários que eu vou fazer menos força e vou conseguir levantar mais esse bastão aqui, tá? Para cima. Qual que eu vou botar menos força e vou conseguir ter mais esse bastão aqui para cima? Quais que você acha desses três aqui? Se a sua resposta foi esse daqui, você está extremamente correto. Por quê? Porque quanto maior o bastão, menos eu vou precisar, na verdade, colocar força. Então, pode ser até mesmo o bebezinho ali. Eu vou poder encostar o meu dedo só aqui. E eu vou conseguir. Porque é a mesma coisa com uma chave de roda, né? Isso aí se chama também um conceito que se chama momento fletor. Uma chave de roda, por exemplo. Uma chave de roda, quanto maior aquela chave de roda for e mais na ponta você pegar, menos força você tem que fazer para conseguir ter aquele resultado, para conseguir gerar. Então, o que acontece? O que você tem que pensar? O que vai fazer você aumentar esse bastão aqui? Esse bastão aqui, gente, nada mais é do que o seu tempo. A sua assertividade, igual a assertividade, tá? Então você tem que entender que tem gente que tá lá nas 24 horas fazendo, trabalhando, e ela tem que fazer muita força, extremamente força para conseguir levantar esse resultado aqui. Porém tem um cara lá que ele é tão focado ou não tão focado assim, vocês pensam, aquele cara, o cara em pouco tempo conseguiu gerar tanto resultado. O Warren Buffett ganha mais até mesmo do que os CEOs, por exemplo, CEOs da maioria das empresas dele. Mas o cara investe menos força, ele na verdade investe menos tempo, né,
No caso, ele nem trabalha nas empresas e ele ganha mais dinheiro que os CEOs. Como assim? Por quê? Porque ele gera mais o quê? Ele gera mais output. E qual que é o output dele? O output dele que ele usa é o quê? É a questão do investimento, tá? Então você tem que pensar o quê? Como que eu faço? O que que eu tenho que entregar? E aí é o ponto, tá? Igor, beleza, entendi. Como que eu faço esse resultado? Você tem que pensar assim, ó. Essa aqui é a pergunta que você tem que fazer sempre. Ó. O que eu preciso entregar para aumentar meu resultado? Exemplo, se você é closer, call de venda. Você tem que estar em call de venda. Se você é gestor de tráfego, somente sozinho, solo, talvez é atendendo o cliente. Se você é um blogueiro, criando conteúdo. Tá? Então você tem que pensar o que eu preciso fazer, que vai me gerar mais resultado. Exemplo, um youtuber, pelo menos, tá? Vou dar um exemplo mais fácil aqui para vocês entenderem. Um youtuber, por exemplo. O youtuber, ele já está tanto tempo trabalhando no output dele, tanto tempo trabalhando nessa barra dele aqui, que, cara, qualquer esforço que ele fizer, ele já tem uma máquina tão grande girando, que qualquer esforço que ele fizer, isso vai ficar cada vez mais fácil de gerar resultado. O seu negócio ele começou assim, ó. Antes era tudo muito sofrido, era difícil ter um cliente, era difícil captar um cliente, era difícil atender esse cliente, era difícil conseguir fornecedor, era difícil fazer a parada. Beleza. Só que depois foi melhorando e no final acabou que tudo ficou mais fácil, tá? Então, como eu faço para facilitar também? Então, o primeiro ponto que você tem que entender é o que eu preciso para entregar o meu resultado, o que eu preciso para com mais facilidade entregar meu resultado, o que é o resultado que eu preciso entregar, tá? Como, por exemplo, se você é um closer, call de venda, se você é gestor de tráfego atendendo o cliente, se você cria conteúdo, se você é um blogueiro criando conteúdo, tá? Se é um jogador de futebol, é jogando, tá? Mas depois, conforme, o que vai fazer com que isso fique cada vez mais fácil? Com que cada vez mais fácil fique? Como que faço que isso aqui fique cada vez mais fácil e daqui a pouco eu só encosto, pum, vem. Eu basicamente nem trabalho e o resultado vem, tá? Então você tem que pensar assim também, beleza? Esse aqui é o conceito de leverage, tá? Sempre pensa, o que eu preciso entregar para ter o meu resultado? É assim que eu penso, como que eu preciso entregar para ter o meu resultado? Exemplo, como eu falei do exemplo do tempo, né? O que faz com que eu consiga entregar e ter resultado com a minha agenda, focando agora em tudo aquilo que eu quero com a minha agenda? Time. Então eu construí um time, eu foquei no que eu tinha que fazer, uma hora eu era gestor de tráfego, depois eu era closer, depois eu fui coordenador de venda, depois eu fui basicamente coordenador geral, agora eu sou CEO e eu tô saindo dessa cadeira de CEO, inclusive eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Eu tô saindo aqui da cadeira de CEO. Por quê? Porque tem pessoas que fazem isso e eu consigo focar em outras coisas. E isso vai fazendo com que cada vez com menos esforço eu consigo gerar resultado. É a mesma coisa que dinheiro. Dinheiro, quanto mais você vai tendo dinheiro, mais é difícil você ter 1.000, é difícil você ter... Até tem uma frase que a galera diz, né? Que fazer 1 milhão é difícil. Mas para quem já fez o primeiro, fazer o segundo é inevitável. Quinto ponto, tá? Ver o dia em blocos, tá? E o que significa ver o dia em blocos, tá? O que acontece? Você tem que ver o seu dia como manhã, tarde e noite, que é assim como ele é. Eu normalmente de manhã, tá? O que eu faço? Normalmente de manhã eu deixo as coisas mais task. E eu vou te explicar o que é isso, tá? À tarde eu deixo mais follow-up / meeting. Eu vou te explicar depois o porquê que eu faço isso, tá? E à noite eu deixo mais, por exemplo, uma parada de estudo, ou às vezes também eu coloco de manhã, enfim. Mas o que eu tô querendo falar com isso aqui, tá? Você tem que ver o seu dia em blocos, mas também ao mesmo tempo como categorias, tá? Até vou botar aqui, ó, / categoria. Por quê? Nem toda atividade tem o mesmo peso. Vocês sabem, tem atividade que às vezes você tem que fazer que é um follow-up. É você fazer um follow-up para um cliente, é você fazer um follow-up para alguma pessoa do teu time, é você fazer alguma coisa, tá? E normalmente, tá? Essas atividades, elas são super simples de você conseguir fazer.
Porém, tem atividade que é task. O que é task? É você, por exemplo, ter que fazer algo. É uma atividade que você tem que fazer. Pô, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma preparação. Isso aqui é algo muito importante, tá? Então é o que depende somente de você. E tem também as paradas que você tem que estudar, tá? Estudar. Então, claro que de noite você tem cuidar de você, etc e tal. Tem vários pontos aqui, tá? Mas eu vou falar aqui sobre trabalho, no âmbito de trabalho. Então você tem 3 blocos, tá? O que eu faço, tá? Normalmente no meu dia, olha como vai começar a se migrar lá os pensamentos, tá? Normalmente no meu dia, tá? Eu deixo quantos follow-ups for necessário. Follow-up é muito simples, gente. Follow-up é basicamente você perguntar pro time o que você tem que fazer. Pô, tem aquela coisa lá, time, isso aqui foi feito, time, isso aqui não foi feito. Em 5 minutos em 5 minutos você mata, sei lá, 10 follow-up. Porque é simplesmente você cobrar as pessoas ou você perguntar alguma coisa para as pessoas, beleza? Task, eu gosto de ter, tá? Normalmente, no máximo, tá? 2 tasks por dia, tá? Então, 2. E aqui pode, sei lá, quantos você quiser, tá? Isso aqui, então, é bem fácil, tá? E study, tá? É basicamente uma coisa por dia. Eu sempre boto para estudar uma coisa por dia, tá? Por quê, tá? E como que eu faço isso, tá? Então, isso aqui é questão de categoria. Então, follow-up, quantos vocês quiserem. Reunião. Cara, reunião eu boto também como alguma task, porque reunião normalmente é uma coisa que a gente tem que fazer, então ela entra na categoria de task, tá? E estudar, basicamente, é coisas que eu tenho que estar fazendo ali e coisas que eu não, tipo assim, estudar não exige tanto da tua parte mental. Estudar é mais algo meio que passivo, assim, você tá ali assistindo, que o negócio tá assistindo, você não tá fazendo uma parada, você tá estudando, tá? E o que acontece, tá? O que eu gosto de fazer? Eu de manhã deixo as minhas tasks mais difíceis para amanhã. Eu deixo as minhas atividades mais difíceis para amanhã, tá? As segundas, tá? A segunda parte é onde eu tenho que é um pouquinho menos difícil, mas também tem complexidade para tarde, tá? E à noite eu deixo algo mais orgânico, tá? Só que o que acontece? Eu coloco, é como se fosse um mapa de calor, tá? Como se fosse um mapa de calor. Eu deixo as atividades mais difíceis para amanhã. É como se o meu checklist fosse assim, ó. Atividades mais difíceis para amanhã. Aí depois, de tarde, eu tenho as atividades mais amareladinha, que é mais de boa, tá? E aí depois eu tenho a atividade verde. Beleza? Então o que acontece? Nas primeiras horas do meu dia, eu já ganhei o dia. Até o meio-dia, eu já fiz o que eu tenho que fazer, que é o mais importante. Tá? Ou até a primeira hora da tarde. Deixa eu botar um preto aqui, deixa eu botar uma cor boa aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui eu já ganhei o dia, aqui eu já ganhei o dia. Tipo assim, rápido, entre amanhã e o início da tarde, eu já ganhei o meu dia. Eu não deixo as atividades mais importantes pro fim do dia. Porque o grande problema da galera, o que eu vejo, e que é uma parada que foi assim que eu me organizei, que é o quê? As pessoas, elas tendem a deixar as atividades mais importantes para depois. Não, mas depois eu faço. Não, mas não sei o que lá, depois eu faço. Não, mas depois eu faço. E daí daqui a pouco tu tem um dia, vamos dizer que as atividades que não importam, que não tinha na tua agenda, elas são que cor que eu posso botar aqui? Vamos dizer que elas são roxa, tá? Vamos dizer que elas são roxa, tá? Daqui a pouco tu não coloca essa prioridade aqui, daqui a pouco tu vai ver que o teu dia, ele foi tomado por coisas roxas, por coisas que tu não precisava fazer. E aí chega na hora, porra, qual que foi o resultado do teu dia? As coisas mais importantes que eu tinha eu deixei em aberto. E o que acontece? Vocês têm que entender que o nosso cérebro, ele tende a gastar menos energia. Então, toda vez que tu tiver que sentar e fazer algo, o teu cérebro ele vai dizer para ti não fazer. Por isso, o nosso cérebro está sempre economizando energia. Então, eu deixo as minhas atividades mais difíceis para o início do dia. Por exemplo, eu estou agora nesse desafio aqui de aprender mais sobre o YouTube, de produzir conteúdos para vocês para o YouTube. Qual que é o horário que eu pego no YouTube? Pô, YouTube é difícil. Nossa, YouTube é muito difícil realmente. O que eu fiz? Eu setei. Das 9 horas ao meio-dia. Cara, esse horário aqui é do YouTube. Não sei se eu vou gravar vídeo, não sei se eu vou fazer. Cara, mas esse horário é do YouTube. Esse horário aqui é o horário que eu vou fazer. Beleza? Aí eu tenho à tarde uma reunião, que é a única reunião que eu tenho na minha agenda. Essa é a única reunião que eu tenho na minha agenda, tá? Hoje, inclusive, Por quê? Por que eu consigo ter uma reunião só na minha agenda? Porque eu já aumentei meu leverage, eu consigo entregar resultado sem necessariamente estar eu fazendo força
ou até mesmo eu fazendo muita força, entendeu? Esse é o conceito que eu mostrei para vocês antes. Então hoje eu consigo ter isso, mas para você que não está nesse momento e que tem muita coisa para fazer, se organiza assim. Qual que é o horário? Pô, eu tenho que estudar tal curso. Cara, bota para um horário que não tem como tu dizer não. Se estudar para ti é o mais difícil, vai lá, senta e estuda. Ah, para mim o mais difícil é ler. Bota a leitura na primeira coisa do dia. Para mim o mais difícil é eu treinar. Se para você for isso e for sua prioridade, bota treinar a primeira coisa do dia, beleza? Esse aqui é o conceito então de ver o dia em blocos e também em categoria, tá? Sempre lembrando, follow-ups, tu pode colocar quantos tu quiser. Task, eu gosto de botar de 2 tasks, porque quando é task é coisa que você tem que fazer. 2 atividades, por exemplo. Pô, 2 atividades, eu tenho que preencher um bloco. Cara, se tem que ser preencher um bloco, preencher um documento, isso não é uma task. Agora, não, eu tenho que criar um documento, etc e tal. Aí, isso aqui eu considero como uma task, tá? Então, imagina só, você tem a sua agenda, tá? Você tem a sua agenda com, tá? Poucas coisas. Primeiramente, você sabe que você está competindo. Você tá com a sua agenda com poucas coisas, tá? Você tá focando só que é no essencial, porque tudo é importante, mas nem tudo é essencial. Aí você entende que não é sobre tempo, é sobre tempo assertivo, tá? Tempo produtivo, beleza? E aí você sabe que você tem que gerar o resultado. Pô, gerei resultado, então dentro desse tempo, dentro dessas atividades, o que vai me gerar o resultado? O que vai fazer eu ir em direção ao que eu tenho que fazer? O que de fato eu vou fazer? Pô, se eu não sou closer, exemplo, eu não sou closer na minha agência aqui, na minha assessoria. Cara, eu não tenho que estar criando, eu não tenho que estar lá vendo as calls de venda, eu não tenho que estar lá fazendo tal coisa, eu não tenho que estar lá bisbilhotando as campanhas. Não, eu sou CEO, eu tenho que estar pensando em crescimento. Ah, eu sou closer, tu tem que estar em call, tu não tem que estar vendo o que as outras pessoas estão fazendo, tem que focar 100% o que tu vai fazer que vai te gerar esse resultado. Ah, agora eu sou coordenador dos closers. Então, o que tu tem que fazer para essa galera performar melhor? O que tu tem que estar fazendo? Tu tem que estar o tempo todo, o máximo possível, treinando e assistindo essas calls, treinando, assistindo a call, treinando, assistindo a call. Ah, eu sou coordenador de um time de tráfego. O que você tem que fazer? Tem que estar sempre treinando os gestores e conversando com os clientes. Treinando os gestores e conversando com os clientes, tá? Você tem que entender o que é o resultado, tá? O que eu preciso fazer para aumentar meu resultado, beleza? E aí você acaba tendo na sua agenda o quê? Ver o dia em bloco. Porque agora tá liso já tá liso, então tu já sabe o que é o resultado, tu já sabe que tem que ter menos coisas e dentro disso tu vai definir o quê? Ver o dia em bloco em categoria. Deixa as coisas mais difíceis pro início do dia, mas normalmente o mais difícil pro início do dia, tá? Para logo no início do dia você já ter esse senso de recompensa, tá? E isso a gente entra no 6º ponto. Sexto, controlar os níveis de dopamina. O que acontece? Você tem que entender que o que o leão faz quando o leão está com fome? O leão caça. O que o leão faz quando o leão não está com fome e está alimentado? Ele não caça, tá? Então, o que acontece? O seu cérebro, ele acorda no início do dia já querendo recompensa. Isso é o nosso instinto, o nosso cérebro, ele não quer desperdiçar energia, de jeito nenhum, ele é preguiçoso, tá? Isso é o nosso cérebro, tá? E também, ele tá sempre buscando recompensa, tá? O que acontece? Se você quer ser produtivo e fazer tudo isso daqui que você já entendeu, tá? Você precisa de fato, tá? Você precisa controlar os seus níveis de dopamina. Por quê? Se você não controla os seus níveis de dopamina, por exemplo, pessoas que se masturbam, tá? Vamos usar, por exemplo, isso é um mal, inclusive, que é mais aditivo, ele é mais, não é aditivo, é addictive do inglês, né? Mas ele é mais, como é que se diz? É viciante, tá? Addictive é vício. Então, ele é mais viciante do que cocaína. Então, se as pessoas, os homens, que a grande maioria que me assiste aqui são homens, etc e tal, tá? Mas homens que me assistem aqui, cara, se você acorda e você se masturba, cara, isso derrete o seu cérebro. Isso derrete o seu cérebro. Para de se masturbar. O que faz as pessoas ter uma dopamina descontrolada é isso. Por quê? O que acontece? Quando você tá lá, tanto rede social, quanto masturbação, pornografia, etc e tal, o que acontece? Esse aqui é o seu cérebro, tá? Esse aqui é o seu cérebro. Vamos dizer que isso aqui é o seu cérebro. Esse aqui é o cérebro, daí que tem uma coisinha aqui e aqui tem uma outra massa cinzenta, tá? Então vamos dizer que isso aqui é o seu cérebro, tá? Quando você se masturba, o seu cérebro ele tem um pico de dopamina.
Só que depois do pico, o que acontece? Ele baixa lá embaixo. Ele baixa lá embaixo. Então você vai de um pico a um vale. E isso faz com que você esteja o dia inteiro assim. O seu cérebro, depois que vem aqui, o que ele quer? Ele quer mais uma vez. Me dá, me dá, me dá. Aí ele vai lá. Mais um pico. Depois, mais um vale. Só que o pico, ele é sempre menor e o vale, ele é sempre maior. Por isso que quando chega no final do dia, você não aguenta mais mexer na rede social. Putz, você entra no instinto. Putz, entrei aqui. Caralho, nem queria mais ficar aqui. Caralho, nem queria mais ficar aqui. Então controle os seus níveis de dopamina. Corta a rede social no início do dia. Nas suas atividades aqui que você já entendeu que você tem que fazer, corta elas, fica. Porque isso aqui tem a capacidade de acabar com tudo aquilo que você entendeu. Isso aqui tem a capacidade de acabar com tudo aquilo que você entendeu aqui, tá? Por quê? Não adianta. Se você não fazer isso aqui, você pode até se organizar. Tá, me organizei, entendi. Beleza, nem tudo é essencial, só que aqui vai acabar. Por quê? Porque você vai ter o quê? E isso é o que acontece com a maioria das pessoas. O problema das pessoas não é tempo. O problema das pessoas é assertividade, é produtividade, de fato. O que vai acontecer? Você vai acabar tendo o quê? Muito tempo com pouco o quê? Pouca assertividade, tá? Então, esse é o 6º ponto. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo aqui. Espero ter ajudado vocês. Curte isso daqui, compartilha com quem precisa, alguém que você quer que seja produtivo aí, tá? E eu vou estar te recomendando aqui mais um outro vídeo, como eu falo sobre como que eu faço 300 mil, basicamente, tá? Sem ter muitas coisas na minha agenda ou praticamente ter a minha agenda vazia. Então você pode clicar aqui, te vejo no próximo vídeo.